as my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me... Bom dia a todos os irmãos, ouvintes que estão assistindo o programa agora ao vivo, ou aqueles que vão assistir pela playlist. Que Deus abençoe a todos. Vamos para mais uma lição do curso A Igreja Bíblica. Hoje nós vamos para a 11ª lição. Só para relembrar, aqueles que estão assistindo pela primeira vez, já estão as 10 lições dadas lá na playlist, pelo YouTube, da Rádio Escola da Bíblia. Nós vimos na lição 1 o significado da Igreja Bíblica. Nós vimos na lição 2 a Igreja Bíblica planificada por Deus antes da criação do mundo. Nós vimos na lição 3 o início da Igreja Bíblica, quando que ela se iniciou. Nós vimos na lição 4 como identificar nos dias de hoje a Igreja Bíblica. Nós vimos na lição 5 os termos utilizados na Bíblia para designar a Igreja Bíblica. Na lição 6 nós vimos como a Igreja Bíblica ela era organizada. Na lição 7, como se entra na Igreja Bíblica. Na lição 8ª, nós vimos como é o louvor na Igreja Bíblica. Na lição 9ª, nós vimos o trabalho que é feito pela Igreja Bíblica. Na lição 10, a unidade da Igreja Bíblica, a importância da unidade dos seus membros. E hoje nós veremos outro assunto muito importante, o credo da Igreja Bíblica. A palavra credo vem do grego e sua definição é a seguinte: uma lista impositiva de doutrina religiosa ou qualquer confissão de fé religiosa, um resumo de princípios ou opiniões adotadas e seguidos por um grupo de pessoas. Essa é a definição da palavra credo. O credo da Igreja Bíblica é tudo o que está contido na Bíblia, sem nada a acrescentar e a retirar. Portanto, é diferente dos vários credos existentes nas mais variadas religiões, onde possuem vários credos designados pelos homens. Nós vamos ver que o credo da Igreja Bíblica, aquela igreja de Jesus Cristo, que ele comprou com o seu próprio sangue, fundada por ele é a única autoridade, ele colocou todos os credos na Bíblia, está lá constada no Novo Testamento. Já vimos nesse curso que o Novo Testamento é a nova aliança de Deus com toda a humanidade. É a partir do início da Igreja de Cristo, no dia de Pentecostes, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus, e através dele, do Espírito Santo de Deus, os apóstolos e discípulos de Jesus Cristo passaram a ensinar tudo aquilo a que Jesus Cristo lhes ensinou, e também a ensinar mais coisas inspiradas por Deus, através do seu Espírito Santo. E hoje, com a graça de Deus, nós temos registrado no Novo Testamento todo o credo, essa aliança afirmada que é necessária para conhecermos a Deus, a Jesus Cristo, e obtermos a salvação. A esses ensinamentos chamamos de doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo que essa doutrina ficou registrada e hoje está contida no Novo Testamento da Bíblia. Portanto, tudo o que precisamos para seguir a Deus e nos orientar pelos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos é o nosso credo contido na Bíblia. Deus nos adverte que não temos o direito de acrescentar qualquer palavra às Escrituras Sagradas, nem substituir, nem subtrair uma só palavra, pois os ensinamentos nela contidos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos essas advertências nas passagens a seguir. Paulo fala aos irmãos da Galácia, lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Paulo havia ensinado os irmãos, falado da evangelização, da palavra de Cristo, do ensinamento inspirado pelo Espírito Santo. Não havia ainda registro, então ele já mandou uma carta, seria o primeiro registro dele, e onde ele exortou os irmãos, chamou a atenção, dizendo: admiro de vocês que estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça. Paulo já havia ensinado a eles, na sua primeira passagem lá na Galácia, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam sendo influenciados, aquele povo lá, por judeus querendo voltar com costumes, tradições do Velho Testamento, como circuncidar-se, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito,
Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Isso vale para nós também hoje em dia. Nosso evangelho, nossa doutrina, aliança está contida na Bíblia. Se alguém pregar algo diferente do que está contido na Bíblia, que também seja amaldiçoado. O apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, as revelações de Jesus Cristo, as 7 igrejas da Ásia lá, essas revelações feitas por Cristo foram destinadas aos irmãos das 7 igrejas para aquela perseguição que eles estavam sofrendo do Império Romano, onde Deus fez várias revelações, orientações, conselhos, exortações, encorajamento para que permanecessem fiéis a Deus, a Jesus Cristo, não cultuassem o Império Romano, o imperador, e que receberiam a coroa, a vida eterna, que muitos irmãos morreriam, infelizmente, mas se mantivessem fiéis a Deus, teriam a vida eterna. E tem essa advertência lá no livro de Apocalipse, que também nos serve para nós hoje. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, irmãos, não podemos acrescentar nada que está na Bíblia e nem retirar nada que está na Bíblia. As Escrituras são perfeitas. As Escrituras são completas. Olha o que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, sobre as Escrituras, a complexidade dela, a perfeição dela. Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Lendo isso, já é suficiente para sabermos que não precisamos de mais nada além do que está na Bíblia. Ela é completa. Mas também fala que ela é perfeita. Tiago fala no capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, todo aquele que pratica a lei, que conhece a lei, que vai atrás do conhecimento de que Deus quer e praticar, será feliz, pois a lei é perfeita. O apóstolo Pedro também falou na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Vamos falar somente do contido na palavra de Deus na Bíblia. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Em tudo que fizermos, transmitirmos, falarmos, que seja da palavra de Deus, para a honra e glória dele. Não vamos dar crédito, falar coisas de homens, para dar honra e glória a homens. Vamos ficar somente no credo da Igreja Bíblica, a Bíblia Sagrada. A razão pela qual o mundo religioso de hoje está tão dividido nos dias atuais é o fato de que eles aceitam doutrinas feitas pelos homens, ao invés de ficarem apenas restrito à palavra de Deus que está contido na Bíblia. Argumentas que cada denominação precisa dos seus próprios regulamentos para distingui-las das outras denominações e para estabelecer o seu credo. Esta é uma confissão de que, para essas denominações, a Bíblia foi relegada a um segundo plano, ou considerada insuficiente em seus ensinamentos. Isso é lamentável, de terem pessoas com a pretensão de modificar a própria palavra de Deus, acrescentando outras doutrinas além do contido na Bíblia. Por causa de toda essa confusão na religião, nosso apelo, nós, discípulos de Jesus Cristo, nós, seguidores da sã doutrina dos apóstolos registrada no Novo Testamento, nosso apelo é que todos deixem os seus credos e doutrinas particulares humanos e voltem somente para o contido na Bíblia, que é a palavra de Deus em sua perfeição,
E isto só nos basta. A Bíblia é suficiente, já vimos aqui. Ela não nos dividirá, mas, pelo contrário, seremos unidos a Deus através de Jesus Cristo. Os homens precisam de um credo. Sim, compreendemos a ideia de que os homens precisam de um credo espiritual para as suas vidas. Mas onde se encontra este credo? A resposta é na Bíblia. Somente esse credo deve ser seguido. Não devemos ter nenhum Salvador além de Jesus Cristo e nenhum credo além do contido na Bíblia. Tudo o que temos para nos informar oficialmente sobre a doutrina divina está contido na Bíblia. O nosso apelo urgente, nós membros da Igreja de Jesus Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue, edificou, que iniciou lá no dia de Pentecostes, nosso apelo é que todo mundo estude a Bíblia minuciosamente e continuamente, sabendo que ela é suficiente. O apóstolo João registrou lá no capítulo 5, versículo 39, quando Jesus falou: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Tudo que testemunha ao respeito de Jesus Cristo está contido na Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento. Paulo falou na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, orientando a Timóteo para que ele procure apresentar-se a Deus aprovado. Isso serve para todos os membros, discípulos de Jesus Cristo. Devemos nos apresentar a Deus aprovado, como obreiros que não têm do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade está contido na Bíblia. Temos que ler a Bíblia, estudar, compreender e praticar. É a palavra de Deus e apenas nela que pode nos guiar à salvação. E é pela palavra de Deus que seremos julgados no último dia. Jesus falou isso e João registrou no capítulo 12, versículos 47 a 50. Jesus falando: se alguém ouve as minhas palavras, e graças a Deus essas palavras estão registradas hoje para a gente seguir e ler e estudar. Se alguém ouve e hoje, se alguém lê as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus Cristo veio ao mundo trazer a salvação. Ele disse: há um juiz para quem me rejeita. Quem rejeitar Jesus Cristo nos dias de hoje e não aceita as palavras dele, a própria palavra que proferi, que hoje está registrada no Novo Testamento, o condenará no último dia. Pois Cristo não falou por ele mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, na Bíblia está escrito tudo aquilo que Deus determinou que Cristo falasse. E depois o Espírito Santo inspirou os apóstolos e registraram tudo aquilo que Deus queria que ficasse registrado, a sua fala. Sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. A Bíblia é o nosso credo espiritual, irmãos. Temos que aceitar a Bíblia como nosso único guia espiritual, que está contido nela. Precisamos ir à Bíblia para aprender a verdade espiritual e moral, pois ela é a verdade, conforme vemos nas passagens aqui de João, capítulo 17, versículo 17, onde Cristo, orando, pediu: santifica-os na verdade. Escreve para nós, orou para nós também. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Cristo falou, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que conhecer a Bíblia, a verdade, a palavra de Deus. Ela nos libertará do pecado, desse mundo vicioso, e seremos santificados com Jesus Cristo, discípulos dele, e estaremos rumo à vida eterna. Não podemos achar ou constatar a verdade se não a procurarmos na Bíblia. A verdade não está fora da Bíblia. Portanto, para crer na verdade, é essencial conhecê-la e aprendê-la, conforme nos diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé
Então tá, acho que peço desculpas aos irmãos aí pela falha. Não sei se da tecnologia ou minha no manusear aqui, tentar rever, mas algum problema houve, mas graças a Deus estamos de volta e vou reiniciar aqui onde eu parei, onde que a Bíblia é o nosso credo espiritual. Nós temos que aceitar a Bíblia como nosso único credo guia espiritual. Precisamos ir à Bíblia para aprender a verdade espiritual e moral, pois ela é a verdade, conforme vemos nas passagens abaixo. Cristo falando, né? Orando, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Cristo falou que conhecerão a verdade os libertará. Então nós temos que conhecer a verdade, e conhecer a verdade é através da Bíblia, onde tudo está registrado, foi registrado pelos apóstolos, pelos discípulos, guiados pelo Espírito Santo, onde tudo está ali é a vontade de Deus. Não podemos achar ou constatar a verdade se não a procurarmos na Bíblia. Portanto, para crer na verdade, é essencial conhecê-la e aprendê-la, conforme nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo falando aos irmãos romanos. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Daqui a importância que nós temos, nós como discípulos de Cristo, pregarmos a mensagem a todos aqueles que não a conhecem, para que tenham fé e para que possam, através ouvindo a mensagem, vir a se converter em discípulo de Cristo, vir a estudar a palavra de Cristo e a buscar com sede esse conhecimento é verdade. Não é de se admirar que tantas pessoas no mundo se enganem sobre a realidade da vida espiritual. Nem surpreende o fato de haver tanta divisão, confusão e ignorância nas religiões. A humanidade, ao invés de ir atrás dos ensinamentos de Jesus Cristo, ela vai atrás de homens e suas explicações e pedidos de ajuda espiritual. Seguem mais os ensinamentos humanos do que os de Deus, contido nas Sagradas Escrituras. Portanto, a humanidade precisa urgentemente voltar-se à Bíblia para conhecer a salvação e se reconciliar com Deus. Procure na Bíblia a verdade sobre a salvação, sobre a doutrina cristã e sobre a igreja bíblica. Entre tantas doutrinas humanas e igrejas denominacionais, onde encontrarmos a verdadeira doutrina e igreja de Cristo? Onde? Encontraremos somente na Bíblia. No Novo Testamento está tudo que é necessário para seguirmos a nova aliança de Deus com toda a humanidade, com aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha lá o que está descrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1. Ele falando: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amados, hoje, não escutem coisas que não estão contidas na Bíblia. Tudo que ensinarem para vocês, examinem se o que está sendo ensinado é a doutrina, o credo contido no Novo Testamento. No Novo Testamento da Bíblia, há um credo completo e perfeito, legado por Deus. Nele, Deus nomeou Cristo, a única autoridade sobre a igreja, conforme nos comprovam as passagens a seguir. Antes de ler as passagens, Cristo é a única autoridade. Não são pastores, bispos, papas, não é nenhum humano, nenhum homem autoridade na igreja de Cristo. É somente Jesus Cristo. Nós somos discípulos, membros do corpo de Cristo, nós somos servos, servimos uns aos outros e a Deus e a Jesus Cristo. Vamos às passagens. Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Deus deu para Jesus Cristo toda a autoridade, não dividiu com ninguém, nos céus e na terra. Paulo falando aos irmãos na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E designou Jesus Cristo cabeça de todas as coisas, de tudo, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Paulo também disse lá na carta aos Colossenses,
capítulo 1, versículo 18. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo, da igreja, que é a igreja. Ele, Jesus Cristo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a supremacia. Diante de todas essas passagens, de tudo que vimos aqui até agora, por que então nós submetemos a qualquer outro dogma, credo teológico, autoridade ou documento de fé que não consta na Bíblia? Por que a humanidade ainda segue coisas que não está contido na Bíblia? Por que fazer isso? O credo bíblico, de forma simplificada, se encontra no Novo Testamento, e vamos ver a seguir. A esse credo, de forma simplificada, que eu estou trazendo aqui agora, devemos seguir. Devemos ler a Bíblia, estudar e praticar tudo aquilo que está contido nela. O primeiro credo que podemos passar aqui para vocês é a confissão de fé, que baseia-se inteiramente no fato de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. Não tem ninguém mais que vai nos mediar até Deus. Não são santos, não são homens, não são nada. É Jesus Cristo. Paulo falando lá na primeira carta a Timóteo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e nós, os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Confessar a Cristo é submeter-se a Deus, conforme a sua palavra. Vejamos algumas confissões descritas no Novo Testamento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pedro confessa a Cristo perante Cristo. Simão Pedro respondeu à pergunta de Jesus Cristo, o que os homens falam sobre ele, e depois o que os apóstolos falam quem ele era, Jesus Cristo. E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro confessou que Jesus Cristo era Filho de Deus. Jesus respondeu a Pedro, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. É através da mensagem da palavra de Deus, pregada por um irmão hoje, que nós, através da fé em Jesus Cristo, através do Jesus Cristo, Deus atuando em nossos corações, é que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, e nós confessamos o seu nome, assim como Pedro confessou. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Cristo edificou a sua igreja de sua propriedade, que iniciou no dia de Pentecostes, a partir de Atos 2, está narrada lá no livro do Novo Testamento. E as portas do Hades não poderão vencê-la. O próprio Deus confessou que Jesus Cristo também era filho dele. Está descrito lá em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, quando Cristo foi batizado, e também em Mateus, capítulo 17, versículo 5, no monte, quando Cristo teve a transfiguração. Vamos ler as duas passagens. Deus falando, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é meu filho amado, em quem me agrado. Na transfiguração, na passagem, Deus falando, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Deus falando, este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Devemos ouvir hoje a Jesus Cristo. Como ouvir a Cristo? Estudando, lendo a sã doutrina, o credo contido na Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o próprio etíope, quando foi convertido, quando Filipe pregou a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo, a etíope, ele confessou que Cristo era o Filho de Deus. Teve fé, Deus atuou no seu coração, como atua hoje nas pessoas. A gente pede para orar, quando dá uma mensagem, fala que as pessoas tenham sensibilidade, abertos a ouvir a palavra de Deus. Olha a passagem descritas em Atos, capítulo 8, versículos 36 a 37. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, depois de ouvir a mensagem de Filipe, olha aqui a água, que me impede de ser batizado?
Disse Filipe: você pode ser batizado, você pode, se crê de todo o coração. E eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paulo também deixou registrado o que acontece com aqueles que confessam que Cristo é o Filho de Deus, lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a mensagem que nós temos que pregar hoje. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Além da necessidade de confessarmos a Cristo, a Bíblia também nos mostra um único plano de salvação para as nossas vidas, um único plano planificado desde a criação do mundo. Segundo os homens, não pela Bíblia, há muitas maneiras de ser salvo. Nós ouvimos aí fora. Uns dizem apenas com fé em Cristo, outros fé e confissão, às vezes fé, outros confissão e aspersão com água, outros às vezes batismo pelo Espírito Santo, outros ainda uma experiência de salvação, outros falam batismo por aspersão em bebê, etc. Muitos credos, doutrinas humanas. Mas quando nos voltamos para o que diz a Bíblia, vemos claramente que para ser salvo, uma pessoa tem que conhecer a verdade. Alguém tem que pregar a mensagem. Assim foi desde o início da igreja bíblica, desde o início. Essa pessoa tem que crer na mensagem. Essa pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo e ser batizado em água por imersão, para que tenha seus pecados perdoados e receber o dom do Espírito Santo. Este é o credo contido na Bíblia. Não importa o que dizem os homens, é o Senhor que nos salva. E é por isso que temos que ouvir e obedecer a sua palavra que está contida na Bíblia. Olha o que nos diz Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes Jesus, dizendo aos apóstolos: vão pelo mundo todo, e serve para nós hoje, e pregue o evangelho a todas as pessoas. Temos que pregar a mensagem. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, as pessoas têm que ouvir a mensagem, têm que crer, arrepender-se e ser batizado. Aqui é uma passagem que deixa bem claro que o batismo da criança é inócuo. E Cristo falou que as crianças é o reino dos céus, a pureza, não tem maldade, não tem pecados. Por isso não precisa ser batizado, não tem do que se arrepender. Para se batizar tem que crer, tem que ter pecados. E criança não tem pecados, não tem noção como crer, no que crer, por ser criança. À medida que ela vai crescendo, tornando adolescente, aí sim precisa ser batizado. Pedro respondeu, lá está registrado em Atos capítulo 2, 38, a todos aqueles que ouviram a primeira pregação da igreja bíblica, quando os apóstolos, 12 apóstolos, Matias sendo incluído no lugar de Judas Iscariotes, receberam o Espírito Santo de Deus prometido por Cristo após a ressurreição, aconteceu, onde o Espírito Santo, eles receberam poderes para comprovar que a mensagem era de Deus. Pedro respondeu a todos que estavam ouvindo a pregação dos apóstolos e a pregação de Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. A mensagem foi pregada e Pedro falou, pediu arrependimento e que sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O Novo Testamento é a nossa única autoridade incontestável existente em nossos dias, pois é a palavra documentada de Jesus e dos seus apóstolos. Somos guiados por seus ensinamentos e governados por suas leis. Obedecemos aos seus decretos e seremos julgados por suas palavras. Seus mandamentos são corretos, seu caminho é infalível e as suas decisões são eternas. Aquilo que ele fez e diz é verdadeiro e aquilo que ele ordena é imperativo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Já vimos aqui, estamos ratificando que Jesus é a única autoridade da sua igreja bíblica. Quem rejeita Jesus e não recebe as palavras dele, tem quem o julgue. A própria palavra que ele proferiu
está escrita na Bíblia, no Novo Testamento, essa o julgará no último dia. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos para comprovar que ele era o Filho de Deus, que não estão registrados no livro de João, no Evangelho de João. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Esses foram registrados para que nós, mundo atual, crescem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenhamos vida eterna em seu nome. Mas falei tanto aqui do Novo Testamento e o Velho Testamento. Muitos falam hoje sobre o Velho Testamento, né? O Velho Testamento tem um lugar essencial na revelação do plano de Deus. Ele preparou Israel e o mundo inteiro para a primeira vinda de Cristo e o seu reino eterno. Além disso, há no Antigo Testamento. Nós vimos, está lá na carta aos Hebreus, uma descrição perfeita sobre o Velho Testamento e a Nova Aliança, a Nova Lei, a Graça. O Velho Testamento foi uma aliança, nós vimos aqui já, de Deus com o seu povo Israel, exclusivo com o seu povo Israel. Ele foi o tutor que nos levou a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio com um plano de salvação, planificado desde a criação do mundo. Jesus Cristo trouxe a sua igreja, o seu reino, falou do reino de Deus, pregou o reino de Deus, o reino de Cristo. E a partir da sua morte e ressurreição, a partir da ressurreição, e se iniciou o Novo Testamento, a Nova Aliança, para com toda a humanidade. E a Igreja de Cristo tem esse papel. Os apóstolos, os discípulos tiveram esse papel, através do Espírito Santo, registrar a nova doutrina, a nova lei, inspirados pelo Espírito Santo, para que hoje tenhamos um norte a seguir. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, foi a oportunidade de conferirmos a validade e realização das profecias no próprio Velho Testamento e, posteriormente, nos tempos de Jesus, demonstrando a inspiração da palavra de Deus. No Velho Testamento, nós conhecemos as leis dele e que foram confirmadas no Novo Testamento, como, por exemplo, a lei sobre o casamento. Muitas leis do Velho Testamento foram confirmadas no Novo Testamento. Uma lei que não confirmada, que era exclusiva do Velho Testamento com o povo de Israel, é o dízimo. Nós, ao estudarmos o Velho Testamento sobre o dízimo, lá fala dos 10% da produção agropecuária ao povo de Israel. Essa produção era destinada aos levitas, que não tinham bens, não tinham propriedades, e que se dedicavam ao templo a servir a Deus e ao povo de Israel. No Novo Testamento, ele não foi continuado. No Novo Testamento, nós temos a coleta, os apóstolos, Paulo e os demais ensinando sobre a coleta, que a coleta serve para a pregação do Evangelho, que a coleta serve para ajudar os necessitados, os crentes e os não crentes, que a coleta é algo espontâneo, que vem do coração, diferente do dízimo, que nunca foi em dinheiro, que era uma obrigação de 10%. Então, serve para conhecermos. O Velho Testamento contém muitas figuras e explicações que nos ajudam a compreender coisas contidas no Novo Testamento. Por exemplo, será que poderíamos entender o texto figurativo do livro de Hebreus se não existisse o Velho Testamento? Claro que não. Aquela passagem e muitas outras permaneceriam quase sem sentido, se não encontrássemos a chave para compreendê-las no Novo Testamento. Aqui tem um outro exemplo, o próprio livro de Apocalipse, que ele é registrado em muitas figuras simbólicas, não literais, e essas figuras simbólicas se encontram muitas no Velho Testamento. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, com essas figuras simbólicas, os irmãos, as 7 igrejas, daquelas 7 igrejas, compreendiam todas aquelas figuras simbólicas, pois conheciam as Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento é repleto de bons ensinamentos das vidas de centenas de pessoas que foram fiéis a Deus em suas relações com pais, como, por exemplo, as histórias de Abraão, de Jacó, Moisés, Josué e tantos outros filhos de Deus. O Antigo Testamento é um relato perfeito do desenvolvimento do plano de Deus para seu povo e a redenção dos homens. É também uma história viva dos tempos antigos a respeito do carinho, da paciência e julgamento de Deus para com os homens pecaminosos. Mas o Velho Testamento é hoje, de forma equivocada,
o guia espiritual de muitas igrejas denominacionais, que seguem mandamentos que não foram ratificados no Novo como mandamentos ditos para a salvação. De forma equivocada, pois essa aliança de Deus contida em Êxodo e Levítico foi uma aliança só com a nação de Israel e não para todo mundo e em toda época. Como vimos, o Antigo Testamento também é a palavra inspirada de Deus. Mas hoje, para sabermos como se tornar um cristão, como louvar a Deus, como viver e servir a Cristo, é preciso abrir o Novo Testamento, pois no Antigo Testamento não trata diretamente desses assuntos, pois o Velho Testamento atingiu a sua finalidade de levar a criação a Cristo. Hoje vivemos sob a autoridade de Jesus Cristo e dos mandamentos contidos no Novo Testamento, ou seja, a mandamentos e ensinamentos referentes à nova aliança de Deus com toda a humanidade, judeus e gentios. Lá em Atos capítulo 10, está a primeira conversão de um gentio, Cornélio, onde Pedro ali, Deus mostrou através de um sonho que a sã doutrina, a doutrina de Jesus Cristo, a palavra de Deus, era para toda a humanidade, não apenas mais para o povo de Israel, mas com todos aqueles que aceitarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o Senhor e Salvador. O Novo Testamento nos fornece tudo o que pertence à salvação, à igreja, ao louvor e ao trabalho cristão. Os homens afirmam que há muitas maneiras de louvar a Deus, mas é no Novo Testamento que encontramos a vontade de Deus quanto ao louvor a Ele. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus falou que Deus é Espírito e é necessário que o adoremos, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E no Novo Testamento aprendemos que é adorar em Espírito e em verdade, por isso precisamos estudá-lo diariamente. Conclusão dessa lição de hoje. Qual é o credo da Igreja Bíblica? Jesus Cristo é o único credo e a sua palavra nos basta. A Bíblia Sagrada nos basta e é suficiente. Ele é o Filho de Deus e a sua palavra é suprema. Por isso, o aceite com todo o seu coração, seguindo os seus ensinamentos e mandamentos que estão contidos na Bíblia. Os credos dos homens não podem nos salvar. O próprio Jesus disse sobre o manancial da salvação. Ele falou, lá está registrado em João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Todos aqueles que buscam caminhos diferentes, de pessoas diferentes, de santos diferentes, de credos diferentes, que não for o credo da Bíblia, do Novo Testamento, onde Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não chegará à salvação. Que Jesus Cristo seja o seu único credo, irmão. O seu único credo para ter a salvação. Que sejamos obedientes a Deus e à palavra de Deus contida na Bíblia. Que a paz de Deus e a paz de Cristo esteja com todos vocês. My Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good.